Deus vai frustrar. Deus vai frustrar os planos do adversário contra a tua casa. Deus vai frustrar os planos do inimigo contra a sua vida, meu filho. Não temas, o teu Deus é contigo. E Neemias estava no palácio. E Neemias, ele pergunta ao teu irmão Ananis: como é que está a nação de Israel? Como é que está o povo do Senhor? Como é que está a cidade? Neemias começa agora a perguntar. Tem interesse? Observe que Neemias está no cativeiro. Neemias não estava em Jerusalém, mas ele pergunta, ele quer notícia da cidade. E ele começa a perguntar: como é que está a cidade? Como é que está o povo? Como é que está o templo do Senhor? E o irmão de Neemias vai falar: olha, Neemias, os muros da cidade de Jerusalém estão em ruína. Os portões da cidade estão queimados. A cidade está um caos. A cidade está em ruína. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Neemias recebe essas notícias, ele se entristece. O texto vai dizer que ele passa agora a orar e a jejuar perante Deus. Neemias, quando recebeu as notícias que a cidade, os muros estavam caídos, os portões da cidade estavam queimados, ele se entristece de tal maneira que ele passa a chorar. Ele passa agora a orar perante o Senhor. Ele passa a jejuar perante Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Neemias tem que se apresentar perante o rei. Neemias tem que se apresentar perante o rei da Babilônia. E a Bíblia vai dizer que quando uma certa feita ele vai levar o vinho para o rei percebe que o seu semblante está caído, o seu semblante está entristecido. E o rei vai perguntar: Neemias, o que é que você tem? O que é que te aflige? Qual é o motivo que você está com semblante triste? E Neemias vai falar para o rei: ó rei, como é que eu vou estar alegre se a cidade a qual os túmulos do meu pai se encontra estão em ruína? Como é que eu vou ficar alegre se a cidade dos meus pais, os muros estão caídos? Como é que eu vou ficar alegre se os portões da cidade dos meus pais estão destruídos? Neemias expressa o seu sentimento que ele tinha da cidade de Jerusalém perante o rei. E pergunta a ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, Neemias? Neemias, ele vai falar para o rei: ó rei, eu quero carta. Eu quero uma carta para eu ir à cidade dos meus pais, Jerusalém. Eu quero uma carta de liberação. Eu quero uma carta para eu ir para a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros que a cidade estava destruída. Eu quero uma carta, rei. E o rei vai conceder essa carta a Neemias. O rei vai conceder essa carta de autorização para que ele deixasse o palácio, para que ele fosse para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, no decorrer da história, que quando Neemias chega na cidade de Jerusalém, o texto vai dizer que durante 7 dias
ele vai percorrer a cidade. Durante 7 dias, ele vai percorrer a cidade. E ele vai vendo que toda a muralha que cercava a cidade estava destruída. Ele vai ver que toda a muralha, os portões da cidade estavam em ruína. E a Bíblia vai dizer que Neemias decide agora levantar os muros que estavam em ruína. Neemias, Deus botou um projeto no coração de Neemias. Deus colocou um projeto no coração daquele servo. E qual era o projeto? Aquilo que estava caído. Deus colocou um projeto de reconstruir aquilo que estava em ruína. Deus colocou um projeto de reconstruir aquilo que estava no chão. E a Bíblia vai dizer, eu vou decorrer o texto para não ser muito longo, que quando Neemias decide no seu coração de erguer as muralhas, no capítulo de número 3, você vai ver que os inimigos se levantam. Observe aqui que quando os muros estavam em ruína, ninguém se preocupou. Quando os muros estavam no chão, ninguém se preocupou. Mas quando Deus levantou um para colocar aquele que estava no chão, levantar, o inimigo se levanta. O inimigo agora decide a se levantar perante a vida de Neemias. E vai se levantar Sambalate, Tobias e Gesem. No capítulo de número 4. Que quando Neemias está edificando os muros na sua base, eis que se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. E vão criticar aquilo que Neemias estava fazendo. Vão zombar daquilo que o Neemias estava fazendo. Eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes nas nossas vidas é assim. Quando nós decidimos fazer alguma coisa perante Deus, o inimigo se levanta. Quando nós se colocamos na posição que Deus quer, o inimigo se levanta. Passou a levantar na vida de Neemias e passou a zombar. Passou a criticar. Se você for ver o capítulo de número 4, eles vão dizer: o que faz esses fracos judeus? O que faz esses pequenos judeus querendo edificar essas muralhas? Se uma raposa passar, vai derrubar. Se uma raposa passar, vai colocar no chão. Mas eu quero te dizer nessa noite, não importa qual é a crítica que você está recebendo, não importa qual é a humilhação que você está recebendo, se Deus colocou no teu coração, vai em frente, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre ti. Vai em frente. A mão de Deus está sobre ti. O inimigo aqui passou primeiro a zombar, criticar as ações que Neemias estava fazendo. O inimigo passou a zombaria, a criticação. Ele não abaixou a cabeça perante isso aqui. Neemias não deu ligança. Neemias não deu ligança perante as zombações. Você vai ser zombado? Vai. Você vai ser criticado? Vai. Você vai ser humilhado? Vai. Mas Deus é na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite
que as piadas que o inimigo faz não se cumprem, mas as promessas que Deus nos promete, essa sim se realiza. O inimigo vai fazer piadinha, o inimigo vai fazer zombaria, mas isso passa, meu filho. Mas as promessas de Deus não irão de passar sobre a tua vida. As promessas que Deus te prometeu não irão de passar. A Bíblia diz: passa céu e passa terra, mas as minhas palavras não irão de passar. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O inimigo vendo aqui, pastor Guilherme, que a zombaria não dava certo, as críticas não davam certo, ele vai usar outra tática. Porque o inimigo é assim. Você acha que o inimigo ele não vai perseverar nos ataques? Você acha porque um ataque parou, ele não vai usar outro? O inimigo aqui vai usar outra artimanha, outro ataque. Em capítulo 4 adiante, Tobias e Gesem, ele arma-se uma guerra, junta os povos vizinhos para atrapalhar a construção das muralhas. Sanbalate, Tobias e Gesem vai juntar os povos vizinhos, formar uma guerra para tentar parar Neemias. Mas Deus vai dar uma estratégia a Neemias. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Neemias: Neemias, eu quero que você esteja com uma espada de uma mão e a ferramenta na outra. Eu quero que você esteja com uma espada na mão. Quando o inimigo vir, você partir para cima dele, e com uma ferramenta na outra para não parar a obra. Deus vai te dar estratégia perante essa situação que você está enfrentando. Deus vai te dar estratégia para você vencer esse inimigo. E olha a estratégia. A Bíblia diz que Neemias fala para o povo: pegue as espadas e as lanças. Com uma mão você luta e com a outra mão você trabalha. Com uma mão você batalha e com a outra mão você continua a obra. Com uma mão você vence o inimigo e com a outra os muros vão sendo construídos. Mas a obra não pode parar. Deus vai frustrar os planos do diabo contra a tua vida. Deus vai frustrar os planos do adversário contra a tua casa. Deus vai frustrar o plano do diabo contra a vida dos teus filhos. Deus vai frustrar os planos do inimigo contra a sua vida, meu filho. Não temas, o teu Deus é contigo. Deus vai frustrar. Uma certa feita, o rei da Síria, ele armou guerra contra Israel. E a Bíblia vai dizer que ele, dentro do teu quarto, na tua cama, ele conjectura. Só que em Israel tinha um profeta que Deus o revelava. Todas as vezes que o rei da Síria armava emboscada contra a nação de Israel, a Bíblia vai dizer que Deus revelava ao profeta. O profeta falava para o rei e o rei não passava por aquele caminho. Ou seja, Deus frustrando o plano do adversário. Deus frustrando o plano do diabo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai fugir não é você. Quem vai fugir não é a tua casa. Quem vai ter que fugir é o inimigo que está te perseguindo. Quem vai fugir é o inimigo que está se levantando. Quem vai fugir é o inimigo. E Deus
Deus frustra o plano do adversário. Deus mandou Neemias se armar, mas Deus se colocou na frente do povo, não deixando o povo ser atingido.